Hoje vamos continuar falando de nossas apresentações poderosas. Quando você tem que fazer uma apresentação, principalmente comercial, um projeto, um produto, existem certas coisas que precisamos considerar. Não quer dizer que nós temos que fazer dessa forma, usar determinadas palavras, eh, nos restringir a determinados verbos. Não. Você pode usar seu estilo, mas a ideia é que você entenda e conheça como se forma essa estrutura, essa base, né? E com que se conecta isso. Se sua apresentação já é boa, considere algumas outras coisas que podem deixar ela mais poderosa ou melhor. Vamos ter uma simulação de uma apresentação, e isto é algo que vai ser bem interessante para vocês escutarem, de uma apresentação do arquiteto quando apresenta o Partenão. Porque esses 3 minutos de apresentação, necessários para a rodada de negócios em questão, que também nos chama a este assunto, também podem ser 3 momentos. Podem ser não 3 momentos de 1 minuto, poderiam ser 3 momentos de 10 minutos. Provavelmente um arquiteto que apresenta uma obra como Partenão usou 3 momentos de 3 horas. Mas eu vou dar um exemplo com 3 minutos. Na rodada de negócios, sabemos, 3 minutos é o máximo. Vamos a fazer aqui uma introdução, entendendo que falamos de estrutura, mas também falamos de percepção. Precisamos ter a percepção do que molda nossa linguagem e do que hoje temos a cada vez mais, provavelmente naquela época da Grécia, quando se apresentam estas obras, ou da Roma, ou dessas civilizações, não existia esta polarização na língua, ou tentar nos dividir e nos polarizar através da língua de uma forma tão escancarada como acontece hoje. Então, a própria estrutura de nossa língua carrega palavras que, sob pretexto de organizar a realidade, moldam o psiquismo humano para operar no modo binário. No modo binário seria nós contra eles, né? É claro que existia naquela época, mas como eles tinham outra, vamos dizer, outro domínio do sutil, principalmente os que apresentavam, os que traziam estas grandes obras, os que eram os pais da retórica, tinham outras ferramentas e não só a divisão. Divide e reinarás. Quando uma palavra traz a ideia implícita de separação, e dependendo, isto é importante, dependendo do contexto onde ela está inserida, pode ativar gatilhos psicológicos inconscientes de pertencimento, fidelidade a um grupo, ou de exclusão também, de rejeição ao que está fora, ao outro. Nos coloca praticamente numa batalha contra o outro se não estamos atentos. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. A palavra que cria separação identitária, por exemplo, lado e ala. Quando usamos na política, por exemplo, ala conservadora, ala progressista, e no cotidiano, geralmente hoje se usa muito na mídia, de que lado você está, força a mente a escolher uma margem, um lado, eliminando posições intermédias. Hoje temos um exemplo muito claro, né? Esquerdas e direitas nunca estiveram tão polarizadas. Praticamente dizimaram o centro, né? Todo de esquerdas ou direitas. Se alguém não concorda com o que o outro diz, parece, não, é esse de direita ou esse de esquerda, né? Sempre teve pessoas praticando violência, sempre teve assassinos, mas hoje esses são ou extrema esquerda ou extrema direita, depende da posição daquele que está vendo, percebendo a situação. Fronteira, barreira, temos termos geográficos ou físicos que quando são transportados para o campo das ideias, fronteiras ideológicas, barreiras culturais, propositalmente usadas, claro, colocam o interlocutor em território aliado ou inimigo, ou seja, um território próprio ou alheio. A pessoa que não está pronta para entender isto, como nós estamos,
vais a encontrar en un territorio o en otro y automáticamente ya va a tener los enemigos allí para enfrentarlo. Porque es automático. Si la persona ya está se sintiendo en un territorio de izquierda o de derecha, ya todos do outro lado, da outra ala, do outro lado da fronteira ou da barreira, são inimigos. Y eso que buscan las corporaciones, a mídia, as religiões, algunos gobiernos, exactamente eso. ¿No? Palabras que crían separación. Entonces, categoría, clase, cuando usadas para organizar la sociedad, clases sociales, categorías profesionales, cría jerarquías automáticas y barreras de empatía entre los individuos. ¿Mm? Segmento, sector, palabras del mundo corporativo y del marketing que dividen la totalidad de la experiencia humana en fatías isoladas, con un pretexto de usar para estudio, para analizar, para análisis de marketing, siempre nos enfían alguna de esas palabras. Consumidores de tal nicho, fragmentando a percepção de comunidade global. Porque muito se fala em comunidade global, globalização, somos todos um, mas rapidamente aparecem, aí rapidamente aparece quem quer dividir e quem busca unificação. Por isso, antes de entrar na parte mais estrutural da questão da apresentação, eu quero deixar isto claro, porque caímos inconscientemente, ou para não cair inconscientemente nisto. Bloco, que es un termo militar y geopolítico, bloco económico, bloco de diputados, se usa en varias áreas, bloco de defensa, bloco, comunican que la unión interna solo existe para enfrentar una amenaza externa. Pues ellos ven principalmente en la política, ¿no? O uso repetido de eso nos condiciona, o condiciona al ser humano, a operar una ilusión de separación, a hablar constantemente en partidos, en partidas, en divisiones, o cerebro normaliza la idea de que la sociedad es un quebra-cabezas cuyas pesas están en eterno conflicto, ao invés de integradas. Por isso eu falei especificamente da palavra diferencial, né? A palavra diferencial também entra nesta categoria e inconscientemente se reproduce a níveis praticamente infinitos, né? En metafísica diríamos, cuando mudamos una palabra, mudamos percepción. Quiere decir que comenzamos a observar las cosas desde otro lugar. Eso muda o campo, muda a forma do campo, muda as energias disponíveis. Ou seja, nos viramos mais receptivos ou mais reativos. Em todos os casos, em vez de atrair resistências e bloqueios, passamos a sintonizar com frequências de movimento, aprendizado e potência. Criamos um outro campo com outras possibilidades. Frases como: você poderia? O qué tal si, ¿será que daría para, gostaría de, vamos tentar, cómo sería si instalan un campo de incerteza? Espera, falta de centro y abandono de función de criador. Un criador no pregunta eso. De quien quiere criar un campo nuevo, y ahora vamos a hablar de criar un campo, criar una situación nueva, criar una percepción nueva. No dice, ¿cómo sería si? Vamos a tentar, no sé qué. No, no es, no es como esas frases, o no son esas frases que você vai incluir na tua apresentação, sino quiser que ela seja realmente caia no abandono total de, bom, que seja o que Deus quiser, como diz, né? Deixa a vida me levar. Não, isso não é para a apresentação empresarial. Então, quando se divide o mundo em caixas, facilita o processamento de dados. Por ejemplo, con todo esto que vimos, las palabras que nos vimos, o lado, o bloco, a división. Os dados son mucho más fáciles de procesar. Você como un número, como un dado, mas eso cobra un precio psicológico como a ilusión de homogeneidad, donde tendemos a achar que todos os do outro lado pensan exactamente igual, o que todos do outro lado son enemigos entre eles, o son amigos entre eles, y son opostos a nós. Y eso deshumaniza. Ni diría que va a deshumanizar o debate, deshumaniza todo. Nos tira la posibilidad de reunificación, como coloqué aquí, o de rehumanización. A reunificação do ser humano começa pela reunificação da percepção do ser humano. Existem formas realmente inclusivas, que não são uma linguagem inclusiva, justamente, são o oposto, que unificam. E elas podem ser usadas para integrar nossa proposta ao mercado, ao invés de aprofundar a separação. Esta é uma parte que eu não queria omitir,
de nenhuma forma, porque não é só a palavra poderosa, também é a palavra que reunifique o que tantos séculos de desumanização nos trouxeram, por omissão ou por ação. Então, tínhamos o primeiro momento. Antes de cualquier argumento, a audiencia precisa saber quién está falando y sentir que está do mesmo lado. O logos grego comenzaba pelo etos, autoridade de quem fala. Sin eso, sin ese etos, o que vem depois flutua sin fundação. Vamos fazer sempre a analogia dentro de nossa mente com o Partenon, ou com um grande monumento construído, uma construção de um arquiteto. Por isso vamos levando essa linha, para entendê-lo sempre. Quando nos desviamos um pouco, não entendemos, voltamos à linha do arquiteto. Bele, temos um exemplo concreto, com momento 1. Aqui eu inventei um nome e inventei uma profissão, só para ter clareza do que estamos falando. Já tínhamos visto o momento 1, mas agora o colocamos de forma coesa e completa. Olá, é um prazer estar aqui com vocês neste momento. Eu falei que esta parte já está indicando lugar e aqui e agora. Sou Roberto da Silva e junto com minha equipe transformamos o caos de dados em decisões que movem empresas. Beleza, está claro quem é e que a pessoa faz, né? Há um desafio concreto que compartilhamos. Apesar de existir informação em abundância, essa informação raramente está disponível em sua totalidade na hora em que precisamos dela para agir. O gestor que precisa decidir sobre estoque às 18 horas de uma sexta-feira sabe exatamente do que estou falando. A reunião de diretoria que começa com dados de 3 semanas atrás também sabe. Oh, todos vocês sabem, todos, não alguns. Não é um problema de poucos. Na saúde, veja que interessante, conseguimos mostrarlo mais praticamente. O desafio é mais profundo do que em qualquer outro setor. O profissional de saúde precisa nomear uma identidade criadora num campo onde a linguagem dominante é a doença, o déficit, a falta. Por exemplo, geralmente como começaria um profissional da saúde, pelo que eu vejo também nos cartões de visita, nas suas apresentações, formais ou informais. Trato pacientes com problemas de, vamos escutar aqui, atendo casos de, trabalho com problemas de, me dedico a doenças cardíacas, me especializo em problemas de pele. O problema. O meu objetivo é ver seu coração saudável. É como se o arquiteto dissesse: construiremos o melhor prédio para a cidade. Não resolveremos os problemas do fundamento quebrado. Dediquei a vida à saúde da pele e vou cuidar de sua pele. Ao longo do tempo, construí um propósito firme. Esse propósito é sua saúde. Sou um pouco diferente, né? Do que me dedico a doenças cardíacas. Aliás, porque se me dedico a doenças cardíacas, lógicamente essas doenças cardíacas começarão a aparecer por todos os lugares, porque a especialidade e o dinheiro entra pelas doenças cardíacas. Provavelmente também é produto não da má intenção de um médico, sino de muitos e muitas décadas e séculos de tratar o profissional da saúde como profissional da doença e começar a prepará-lo desde a faculdade como um profissional de doença. Afinal, o que ele conhece? Doenças e fármacos para essas doenças. Então, tratando a saúde seria um universo menor e um cone de luz muito maior. Se eu trato a saúde ao invés de tratar a doença. Porque me dedicar à saúde do coração, aí sim vou ter que me dedicar aos alimentos, a rotinas, e não passar uma rotina de exercícios quando a pessoa já está detonada, porque já não tem outra opção. Estas são as diferenças. Na saúde se vê muito, mas isto existe em todas as atividades, todos os setores, todas as profissões. Por isso eu falei, construiremos o melhor prédio para a cidade. E como falaria aqui o arquiteto grego? Trato colunas com problemas de fundamento. Atendo casos de prédios que estão caindo. Quantas obras ele pegaria? Me dedico a problemas nos telhados. Não é um cone que abre luz, é um cone que se dedica a pequenas sombras, né?
Beleza. Ante qualquer argumento, a audiência precisa sentir que está do mesmo lado de quem apresenta. O logos grego começava pelo ethos, a autoridade de quem fala. Sem isso, o restante flutua sin fundação. Esto já tínhamos lido, mas acredito que agora se entende desde um outro lugar, né? Toda a gramática do setor é construída em torno do que falta, não do que é criado. E continuamos com o setor da saúde. A palavra perfeita exige a inversão completa. Nomear o que se cria e não o que se combate. Porque o estado natural é saúde, o estado natural é plenitude, o estado natural é prosperidade. Se nós conseguimos olhar para a audiência com esse estado natural e que todos buscam prosperidade. Poucos ou alguns buscam sair do problema do aluguel. Aí estou me dirigindo a uma pequena audiência. Mas aquele que busca sair do problema do aluguel também busca prosperidade, né? Por isso que a doença não é natural. Que nomeia a saúde como um estado natural e não como ausência de doença, já está criando um campo diferente antes de falar qualquer outra palavra. Vê que estamos falando de criação de campos a partir de percepções. O que afasta? Olá, sou João, trabalho com tecnologia há 10 anos e estou aqui para apresentar nossa solução para vocês. Parece normal, mas isso afasta a audiência, ou pelo menos a metade da audiência de início. O que aproxima? Olá, sou João, transformo o caos de dados em decisões que movem empresas. O desafio que compartilhamos, informação que existe, mas não orienta. É um desafio. Lembra? Falamos, os dados, a informação existe, mas se não estiver no momento certo, e aí ele trabalha com isso. Trabalha com essa doença da informação. Acaba sendo uma doença de informação, mas ele não apresenta como doença de informação. Aqui estamos concordando com a audiência de que existe um problema, mas o estamos compartilhando o desafio que compartilhamos. Aqui já estamos usando um plural. Isto também é importante verlo. Vamos desenvolvê-lo mais agora. A frase unificadora desativa o mecanismo de defesa do comprador e ativa a percepção de que está na mesma busca. Eu estou buscando o que João está buscando. Perfeito, é meu amigo. Eu quero estar perto dele. Certo? Aqui, na primeira frase, bom, não sei ainda quem que é. Eu sei que ele está 10 anos com tecnologia. Agora ele vai apresentar. Quando o outro, nas mesmas 20 palavras, já disse quase todo. Então, dois tipos de qualificador, e isto responde a uma pergunta que houve na semana. Porque afinal a pergunta foi: então não posso dizer que sou engenheiro, que sou doutor? Não, não. Vai ter umas qualificações que virão na terceira ou na segunda parte, na segunda parte, mas descrições não colocamos de início e não qualificações. O qualificador que enfraquece é o que relativiza a identidade. Como? Especializado em, principalmente, na primeira parte da exposição vimos, principalmente, não existe principalmente para o universo, entre outros, esses quebram a firmeza do ser. Por exemplo, sou João, trabalho principalmente com tecnologia e, entre outras coisas, com... Tudo isso enfraquece. Agora, qualificador que ancora e que acrescenta autoridade, nome, instituição, número de anos, título, todo isso pode, incluir desde que não seja um exagero. Reforçam o ethos, a autoridade, sem contradizer o verbo criador. Tá? Vamos ver um exemplo. Qualificador que enfraquece. Sou engenheiro de sistemas especializado principalmente em análise de dados para empresas de médio porte. Aqui não há criação, há descrição de cargo. Qualificador que fortalece. Sou João, engenheiro de sistemas com 15 anos na IBM. Transformo o caos de dados em decisões que movem empresas. O nome é a credencial. E o nome e a credencial ancoram o verbo criador. E o verbo criador projeta. É diferente. Já está aproveitando essas primeiras palavras para colocar uma âncora. Oh, quem que eu sou, o que eu faço e o que eu transformo, o que eu resolvo. Beleza, aqui só tem um principalmente e mais nada. Se entende a diferença? Vamos para o próximo. Abertura que destrói antes de criar. Olá, bom dia, então. Deixa eu me apresentar. Meu nome é... Mas todo mundo me chama de... Tenho muita experiência em... Corpo inquieto, olho nas anotações. Abertura que cria campo antes de falar.
Um segundo de silêncio, olhos na sala, bem sentado, bem plantado, pés bem plantados, como se fosse a meditar cabalisticamente. Feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é diretor da empresa tal, resolvo o problema que custa mais caro ao seu negócio. Uma tua charada. E começou nos primeiros 10 segundos. O júri grego avaliava ethos antes de qualquer argumento, autoridade moral e técnica que o corpo do orador comunicava, inclusive antes da primeira palavra. A partir de aqui pode surgir o quê e a partir de aqui o quê. Isto era muito, mas muito, muito importante para quem apresentava um projeto, que um projeto sempre era caro à comunidade, né? Porque era dinheiro público na Grécia. A frase se expande em três momentos. A lógica é a mesma que guia o Gênesis. Cada momento tem uma função precisa. Trocar a ordem é como construir o telhado antes das fundações. Então vamos lá. Na primeira parte, o momento 1, a audiência já sabe quem você é e se reconheceu nesse campo comum quando você reconheceu um problema que veio a resolver. Agora, quer saber o que você vai fazer com isso? Seria suficiente para o momento 1 isto, por exemplo? Feliz de estar aqui com vocês, meu nome é tal, diretor de tal empresa, resolvo o problema que custa mais caro o seu negócio. Seria suficiente? Podíamos ter uma apresentação em 30 segundos? Poderíamos, porque estas 20 palavras já resolvem a primeira parte, mas sabemos que este é o momento de maior peso da apresentação. O momento, bom, o primeiro momento, então, reconhecemos o problema. No momento 2, agora, a solução no presente absoluto, que vai ser seguida de uma prova concreta. Vamos lá juntos. Exemplo concreto do momento 2. Quem sou, quem somos, mas através de uma prova. Criamos o sistema que transforma essa situação, essa que foi nomeada antes, em clareza operacional em tempo real, sem consultores externos e sem meses de implementação. Você vê, você decide e você age. Nos primeiros 3 meses após a implantação, aí comenta um caso, a rede de farmácias unidas reduziu 40% do tempo de decisão e gerou 1,2 milhões de reais em eficiência operacional. Eles perdiam negócios por não terem a informação de estoques atualizadas no momento certo. Esse problema deixou de existir porque mudou a confiança da equipe para tomar decisões sem esperar validação de cima. Que falou aqui? O que foi criado e o único momento onde nós podemos falar em passado. O que fizemos? Ajudamos as farmácias unidas, criamos uma rede e nos primeiros 3 meses colocou um marco temporal, não foi durante 5 ou 10 anos, nos primeiros 3 meses após a implantação, ele teve esse cuidado, a rede de farmácias unidas, um caso concreto, reduziu uma porcentagem concreta. Aqui não está falando melhorou suas vendas, nada que seja meio confuso, não. Foi claro, certo? O segundo momento, um plural obrigatório. O que diz aqui? Criamos o sistema que transforma essa situação, sem consultores externos. Nos primeiros 3 meses, após a implantação, a rede de farmácias operacional. Eles pediram, tá, beleza, esse problema deixou de existir porque mudou a confiança da equipe. Criamos, plural. Compartilhamos, nos conecta, todos nós, qualquer um que, plural. Singular, não, meus clientes, as empresas que atendo, quem me procura, os pacientes. Inclusive, até porque os pacientes nem estão falando de mim, está falando de um universo alheio, né? Agora te vamos ter algum exemplo. Até agora temos, momento 1, abre com verbo ser no presente sem descrições. A frase de identidade tem no máximo 20 palavras. A frase unificadora está no plural, inclui o apresentador e a audiência no mesmo campo. Momento 2, tem verbo criador, eu não coloquei aqui, mas também no plural, e no presente para a solução. O dado de prova está no passado e é concreto. Número, nome ou caso. No há estamos desenvolvendo, no há vamos oferecer, no há prometemos, no há seria possível, em momento algum existe isso, tá? Momento 3, usa ressonância, não usa diferencial. A palavra diferencial não aparece. O convite tem verbo imperativo, mas o que pertence ao interlocutor, mais tempo definido, sem condicionais. O momento 2 tem que pesar mais que os outros dois. Se não pesa, precisamos de ajustes.
esse momento onde mandamos a prova. Já sabem quem sou, já sabem o que eu vim fazer definitivamente. Vim fazer o quê? A mudar tudo, a trazer a solução. Posso provar isso? Sim. Beleza. Quanto mais verdadeiro for o que você faz, mais peso vai ter o momento 2. Senão vai ter que inventar uma história, né? E aí isso não funciona. A mentira na iniciação não funciona. E momento 3, ressoar. Não falei não diferencial, ressoar e convidar em imperativo. O que nos une é a mesma certeza. Dados sem ação não têm valor. O que tornamos possível é a ação com confiança. E essa é uma realidade que provamos de forma clara e consciente. Imagine sua equipe tomando decisões com informação completa, no momento certo. Você está chamando a imaginação do cara que já está colocando a mente nesse lugar, com tua equipe com informação completa no momento certo, sem depender de relatórios que chegam tarde. Isso existe, funciona agora e está disponível para quem quiser ver ao vivo. Traga seu maior desafio de dados. Tenho 20 minutos hoje e resolvemos juntos. Para quem está assistindo à gravação, o contato está na descrição do evento, se for uma apresentação da rodada de negócios, correto?